Bom dia! Como que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, receba esse bom dia por aí. Vamos para mais um vídeo aqui no canal e, claro, como sempre, com a cara limpa. Gente, eu tô com uma espinha aqui, que não é de Deus não, o tamanho dessa espinha. Mas, claro, não gosto de ficar mexendo nas espinhas, porque todas as que eu mexi, ó, sempre ficaram manchadas no meu rosto e eu já aprendi que espinha a gente não tem que ficar mexendo. E se você é novo por aqui nesse canal, esse canal, todas as quintas-feiras, tem vídeo por aqui. E eu gosto de sempre trazer uma mensagem reflexiva, mas principalmente coisas que eu tenho vivido, seja na minha mente, seja no meu coração e principalmente, né, o reflexo disso é o dia a dia. E todas as quintas tem vídeo aqui no canal, então fique à vontade desde já para curtir esse vídeo e deixar seu comentário a respeito do que vamos falar aqui hoje. E nada melhor do que falar de processo. Gosto de falar, inclusive, sobre isso, porque é algo de fato que eu tenho vivido. E hoje eu prometo que eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho de cada passo a passo que eu vou fazendo enquanto eu me maquio, né? Porque eu só vou me maquiando e eu não falo nada pra vocês. Essa daqui é a água tônica, né? Eu gosto de passar muito, ou então água micelar, algumas pessoas conhecem como água micelar. E eu gosto de passar antes de eu me maquiar. Tem alguns vídeos que eu começo passando, quer dizer que eu passo antes de eu começar a me maquiar, né? E quando eu venho pra cá, o rosto já passei, já os produtos, e as pessoas, uai, mas você não passa nenhum produto, Rebeca, antes de me maquiar? Passo. Inclusive, vou fazer esse passo a passo aqui com vocês agora. Gosto de passar água tônica, porque eu não me maquio logo quando eu acordo. E quando eu acordo, eu gosto de lavar o meu rosto com gel de limpeza, próprio pra pele oleosa. Minha pele é muito oleosa. E essa água tônica, como já faz quase 2 horas que eu acordei e eu lavei o rosto, então essa água tônica, ela vem e ajuda nesse processo de limpeza, realmente tirar excesso de oleosidade. Gente, olha só o tanto, isso é porque eu limpei meu rosto ontem à noite e lavei hoje de manhã, viu? Mesmo assim, eu gosto de passar ela pra deixar aqui o território limpo pra make que vamos passar. Sem mais delongas, vamos à temática de hoje, que se trata de processo. Esse que eu tô passando aqui é um sérum facial de vitamina C com vitamina E, que como meu rosto é muito oleoso, durante o dia eu não gosto de passar hidratante nele, mas também não pode ficar sem passar uma hidratação nele. Então, eu passo esse sérum aqui para deixar bem hidratadinho. E após o sérum, aí sim eu venho com protetor solar. Processo é algo que todos nós passamos e, na verdade, todos os dias vivemos. E o processo é algo que nenhum ser humano no mundo está isento a ele. Mas pode ser a pessoa que menos... Rebeca, eu não quero viver propósito nenhum, eu não quero viver processo nenhum. Mesmo assim, você é submetido a viver um processo, mesmo que você não queira viver o processo. E os processos, muitas das vezes, eles são vistos como algo que não é bom passar, ou então não é algo bom de ser vivido. E pelo contrário, é algo muito bom, porque não tem como passarmos, né? E eu costumo dizer muito isso para as minhas mentoradas e para quem eu atendo, que não tem como você passar para o próximo nível sem antes passar por um processo. Não tem como você se submeter a novas experiências na vida, ou até mesmo novos aprendizados, sem antes ser aprovado no processo que você está passando. Gente, eu gosto de passar protetor solar na orelha também, viu? Não sei se vocês passam aí, mas se você não passa, comece a passar a partir de hoje pra sua orelha também, pega sol. Mas, Rebeca, eu não quero passar por processo nenhum, Rebeca. Olha por mim, eu não passava por processo nenhum, eu já ia direto pra vitória, né? Trazendo o contexto bíblico, já ia direto já pra terra prometida. Esse por último que eu tô passando é o sérum, que ele é anti-oleosidade. Ele ajuda a fazer com que a make fique mais tempo no rosto e ao mesmo tempo ajuda a controlar a oleosidade. Ele fica meio molhadinho no começo, já ele seca. Agora venho com lip balm pra deixar essa boca hidratada pro dia de hoje, porque o clima está cada vez mais seco, né? Precisamos estar com tudo hidratado. E trazendo a analogia do povo no deserto, é incrível como as pessoas, elas não querem ficar tanto tempo no processo, mas elas também não querem se interessar em aprender de fato o que deve ser aprendido para que esse processo passe logo, né? Para que a jornada, ela seja mais, não digo rápida, mas ela seja eficaz no que realmente você deve aprender. Eu me lembro no período que eu entrei no mundo da música, né? Na verdade, a música, eu comecei a tocar teclado, para quem não sabe. Eu tava ali com 7 para 8 anos, eu me lembro que meu pai me levou na primeira aula. De verdade, eu odiava as primeiras aulas. Eu não gostava da professora. Eu comecei a tocar teclado e eu não gostava de teclado. Meu sonho naquela época era tocar violino, me lembro. Aí meu pai falou, mas não tem como tocar violino na igreja, menina. É tocar teclado mesmo.
E lá se fui eu para a aula de teclado. Ai, que lindo. Sujei minha blusa branca? Sujei. Só acho que eu vou botar ela depois. Mas enfim, voltando ao assunto. Lá fui para a aula de teclado. E eu me lembro que o primeiro ano que eu fiquei aprendendo foi dos 8 aos 9 anos. E o primeiro ano, gente, eu praticamente não aprendi a tocar nada. Por quê? Porque a professora, na época, ela seguia a metodologia, né? Quem já fez aula de música deve conhecer o Bona, o famoso Bona. Pensa numa pessoa que odiava estudar o Bona. As primeiras lições até que eram fáceis, né? Era de boa fazer. Mas, gente, eu nunca fui uma pessoa assim. A Rebeca, ela nasceu para fazer música. Ela é muito talentosa. As pessoas me olham, né? Muitas das vezes hoje, a Rebeca, né? É o que as pessoas dizem, tá, gente? Não é eu me achando. A Rebeca, ela canta bem. A Rebeca, ela entende, né? De música, assim, pelo menos o básico, pelo menos, né? O tempo que ela dava, gente, de verdade, o tempo que eu dava aula de música, eu sempre procurei ser a melhor professora para os meus alunos. E eu amo, inclusive, né, ensinar. Ah, não falei da esponjinha. Eu gosto sempre de deixar ela bem molinha, bem umidificada. E sim, todas as vezes que eu me maquio é sempre com a esponjinha umidificada, porque eu gosto que a base fique, ao mesmo tempo, natural. Também não fica aquele rosto de, eu tô sem base. Para quem conhece de perfil comportamental, não parece, ou algumas pessoas já parecem, porque me conhecem melhor, eu sou uma influente pura. E influente é assim, a gente começa falando uma coisa, e aí depois emenda em outro assunto, aí depois volta pro assunto de novo. Um dia eu ainda vou gravar um vídeo aqui no canal sobre perfil. Se você tiver interesse, já comenta aqui abaixo que pode ser muito bem a temática do próximo vídeo. Continuando, gente, eu odiava o Bono. Eu me lembro que as últimas aulas com aquela professora começou a chegar, eu tinha uma agenda, né, e começou a chegar avisos para os meus pais. Olha, a Rebeca, ela não tá vindo com a lição totalmente pronta. Ela chega aqui e a lição do Bona, ela não está, né, não tá 100%. Eu me lembro que foi o momento que o meu pai, ele chegou e me confrontou, ele falou, mas minha filha, como assim? Né, quase um ano a gente nunca recebeu reclamações suas, você é uma criança que gosta de estudar, o que que tá acontecendo? E de verdade, gente, é meu sonho, minha vontade era ir por teclado e tocar. Eu me lembro que a professora tinha um piano na sala e ela nunca me deixava me aproximar daquele teclado, daquele piano. E me dava uma raiva, porque eu pensei, meu Deus, eu já tô aqui há tanto tempo e por que que ela não me ensina o teclado? Hoje eu não critico a metodologia dela, inclusive tem alguns professores de música e de várias outras áreas que gostam primeiro de passar, né, o conteúdo teórico, depois vai pro conteúdo prático. Mas de verdade, uma criança, gente, ela não pode ficar um ano na teoria, né? E eu tenho respaldo para falar sobre isso, porque eu sou formada na área e sou professora. Minha primeira formação é essa. Só que aí ali fiquei quase um ano tendo aula com ela naquele formato. Até que meu pai me mudou de professor, né? Mudei de bairro também. As aulas foi para outro bairro, foi um pouco mais para perto do centro. Mudou de professor, né? E esse professor começou a passar de uma forma mais prática as aulas, né? Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, não acho, tenho certeza. Meu pai deve ter falado com ele que era para ter se dedicado nas aulas mais práticas comigo. Porque a teoria eu já estava um ano já estudando, né? E de verdade, gente, naquela época eu não entendi, eu achava muito chata a teoria. Inclusive, quando eu comecei a tocar o teclado, de fato, foi literalmente sob pressão, porque aí eu vi realmente o que era tocar, né? Que era totalmente diferente da teoria. A prática sempre é diferente da teoria. Resumindo a história, passaram alguns anos, nós somos, né, de Manaus, do estado do Amazonas, e chegando lá, no primeiro ano do ensino médio, eu fiz primeiramente o nono ano, depois fui pro primeiro ano. Na escola que tinha o primeiro ano do ensino médio, tinha uma banda, tinha uma fanfarra na escola, e eu me lembro que eu fiquei super empolgada para participar daquela fanfarra. O pré-requisito para poder participar da banda é que você entendesse pelo menos um pouco ou tivesse uma noção de música. Eu pensei, uau, noção eu tenho, né? Eu já toco teclado desde os 7, 8 anos. E dentro da banda, da fanfarra, eu me lembro benzinho, que um dia o professor chegou, né, o maestro, e ele falou, olha, eu geralmente costumo apontar e dizer de fato quais são as pessoas que vão ficar até o final do ano e vão se dar bem tocando. Na época não era nem trompete, era corneta. A corneta, inclusive, nem dava para tocar todas as notas, enfim. E eu me lembro dele falando que ele geralmente, quando ele apontava o dedo, ele dizia quem ia ficar e quem ia sair. E adivinhe qual dessas pessoas que não foi selecionada? Eu. E eu me lembro que 3 colegas meus foram selecionados, né? Éramos uns 13, 14 adolescentes ali. Tava por volta dos meus 14 anos. E ele falou, fulano, 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 né? Vai ficar até o final do ano. O restante
eu não vejo que tem potencial e que realmente não vai ficar até o final do ano. E claro, eu não estava entre essas pessoas. É incrível que todas as vezes quando passou pela minha vida alguma seletiva, ou até mesmo alguma probabilidade de alguém achar que eu seria ou não seria algo, eu nunca estava entre os escolhidos. Acredite. Gente, eu podia ter pego aquela opinião dele, e simplesmente ter acreditado. Não, realmente, eu não vou ficar nisso aqui. E de verdade, gente, me lembro que quando eu peguei pela primeira vez um trompete e uma corneta pra tocar, demorou mais de 3 dias pra sair um som daquele instrumento. Então, se eu fosse outra, não, realmente isso aqui não é pra mim, isso aqui, né, eu acho que não vai fluir, não vai dar certo. Só que aí que tá. O que que me deu, não respaldo, mas me deu realmente um chão pra poder eu viver tudo aquilo que eu tava vivendo. Foram as aulas de teoria que entre os 8 e 9 anos eu tive. Porque a maioria dos meus colegas, eles eram muito bons no sopro, né, ali na técnica. Mas na teoria, eu era melhor. Porque ninguém tinha sido preparado e ensinado como eu tinha sido quando eu era criança. A maioria deles estava tendo contato com partitura, com a parte teórica ali na banda. E de verdade, só tínhamos 1 hora de ensaio, na verdade, meia hora de estudo de teoria e 1 hora de ensaio na prática. Eu me lembro que a gente ensaiava na quadra poliesportiva, né, da escola. E não tinha tempo de ficar estudando teoria. E aí foi um momento que eu pensei, uau, que bom! Pela primeira vez eu vou usar isso aqui que eu aprendi quando eu era criança a meu favor. E eu me lembro que eu chegava bem mais cedo nos ensaios, eu chegava na sala e eu ficava estudando. Até que chegou no meio do ano, surgiu a possibilidade de começar a tocar trompa, que é o instrumento de sopro também ali da família dos metais. Para quem não conhece, fica à vontade para pesquisar. Trompa, né? É um instrumento de metal, né, de sopro, que ele é enrolado e ele tem a ponta assim no final. Inclusive, acho que tem até uma estátua aqui. Uma estatueta, na verdade, representando a trompa. Assim, literalmente. Ó, eu segurava o instrumento assim, pra tocar. Lembro que, uau, chegou a oportunidade de tocar trompa. Gente, eu não sei nem o que que é isso. Mas só o fato do maestro ter acreditado que eu posso tocar esse instrumento, uau, vamos lá. E assim comecei a tocar trompa e eu sozinha conseguia fazer as transposições. Enfim, a parte teórica, que era um pouco mais chatinha de fazer, que a maioria dos meus colegas não conseguiam fazer, eu conseguia fazer com muita tranquilidade. Não para por aí. Eu me lembro que depois, quando voltamos para Cuiabá, Mato Grosso, mais uma vez eu fui desafiada no quesito teórico para poder entrar numa instituição social na época aqui também, né? Tinha uma trompa disponível lá, que era o mesmo instrumento que eu tinha tocado na banda em Manaus. Tinha uma trompa disponível para ser tocada e para isso eles fizeram uma pequena prova comigo, o qual envolvia muita teoria e eu consegui passar. Resumindo, a área da música foi, né, um ambiente, foi um trabalho o qual eu fiquei ali na área profissionalmente falando por 8 anos. Sendo que desde os 7, 8 anos, eu já estava sendo moldada para viver o processo iria me preparar para viver disso profissionalmente uns anos depois. E por que que eu tô te falando isso? Porque ao longo do processo, muitas pessoas não acreditaram em mim. E de verdade, não foram poucas, não foram muitas. Eu acho que nem eu, por um breve momento, nem eu mesma acreditava em mim. Lembro que uma das vezes, um dos líderes que eu tive de conjunto, em uma das igrejas que eu congreguei em Manaus, ele chegou em mim e falou: Rebeca, eu vou te falar uma coisa. Entenda uma coisa e que isso entre na sua cabeça. Aí eu parei, eu tava com os meus 14, 15 anos, assim, eu parei, fiquei olhando. Não, na época eu estava com 13 anos ainda. Isso, 13 anos. Eu me lembro que ele chegou em mim e falou: Rebeca, entenda uma coisa. Você nunca vai crescer no mundo da música. Você nunca vai ser boa tecladista. Você nunca vai ser boa em nada que se trata de música. Entenda uma coisa. Você não nasceu para o mundo da música. O mundo da música é um mundo feito para homens. E você é mulher. Você é fraca. E de verdade, você não nasceu para isso. E eu me lembro que por muito tempo, aquelas palavras ecoaram na minha cabeça. E de verdade, por um bom tempo eu acreditei nisso. Até que quando eu vim para Cuiabá e eu comecei, né, a crescer nessa instituição social e eu comecei a me capacitar profissionalmente para trabalhar nessa área, aí sim, eu não comecei mais a acreditar nisso. Hora ou outra ainda vinha uma palavra, né, ainda vinha algo para poder realmente me fazer duvidar se música era para mim. Mas hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, e se eu tivesse realmente tomado aquelas palavras como verdade?
E não foi o primeiro, tá? Se eu for contar todo mundo que falou que eu não ia dar certo no mundo da música, vai dar aqui o dia inteiro de vídeo. Mas o que eu quero dizer pra vocês, eu acreditava que eu gostava tanto daquilo, a ponto de nenhuma crítica me parar. Pelo contrário, eu pensava, Deus, olha, se isso aqui realmente não for pra mim, o Senhor mesmo vai ter que vir falar comigo, porque enquanto vier as pessoas e eu realmente não sentir que é a sua voz falando comigo, eu não vou parar. Eu não vou parar. E quantas das vezes vieram processos, vieram momentos aos quais me desafiaram num grau. Gente, teve vezes que eu sentei, literalmente, sentei do lado de pessoas para tocar e foi um desprezo tão grande que eu senti, tão grande. Tipo, ela é mulher, ela é pequena, ela é fraca, nossa, de novo ela errou. Meu Deus, é tão óbvio. E ela não acerta a nota, ela não acerta o ritmo. E realmente eu digo que a música, ela me ensinou algo. Que nós não precisamos ser talentosos para fazer algo. É possível sim, mediante ao esforço e a persistência todos os dias, nós termos sim o melhor no que fazemos. Eu me lembro que depois de muitos anos, quando surgiu a oportunidade de realmente, uau, ocupar, né, a primeira trompa na época era um local, né, na orquestra da UFMT que recebia bem, e eu ocupei ali, né, o cargo de primeira trompista, de professora, fiquei, uau, e se eu tivesse olhado para as críticas? E se eu tivesse parado lá atrás? Resumindo, então tudo é um processo. E o nosso erro é achar que as críticas, ou até mesmo algumas coisas que a gente vai ter que aprender ao longo da vida, não fazem parte do processo. Ou então subestimarmos, nossa, mas por que eu tenho que saber isso? Mas por que eu tenho que falar aquilo? Mas por que esse curso? Mas por que desse jeito? Ei, respira fundo. Tudo faz parte de um processo. E lá na frente você vai entender o porquê. Viva e se permita se submeter à vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do nosso Pai. A pergunta não é, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? A pergunta é, Deus, o que que eu ainda não aprendi nesse processo, que eu tenho que aprender, que eu tenho que pegar assim, ó, literalmente, e de fato, viver o que o Senhor quer que eu viva na minha vida. E hoje é muito comum vermos mulheres que estão presas, literalmente presas nos problemas que têm passado. Presa nas dores, presa nas decepções. Mas, Rebeca, você não me conhece. Rebeca, você não sabe o que eu tenho passado. Mas, Rebeca, eu posso não saber o que você passa. Mas uma coisa você pode ter certeza. De dor, eu entendo. Todos os dias para eu me levantar e eu me preparar para a vida de fato que o Senhor me fez para viver não é fácil. Tem dias que eu levanto e falo, Deus, de verdade, eu precisava acordar hoje. Eu precisava, de verdade, ter o fôlego de vida por mais um dia. Porque tem dias de verdade que a gente só quer ficar deitada e só quer ficar na nossa, sem ninguém perguntando, sem ninguém perturbando, sem ninguém questionando, sem ninguém cobrando, porque nós mesmas não nos sentimos capazes de viver o novo de Deus em nossas vidas. Mas para se viver as promessas é necessário coragem. Para se viver cada processo da vida, é necessário entendermos o que Deus quer conosco. E mesmo que você não entenda, apenas se entregue. Você jura que eu sabia de tudo isso quando eu era mais nova? Claro que não. Mas uma coisa eu tinha dentro de mim. Deus não está permitindo tudo isso me acontecer para nada de extraordinário acontecer na minha vida. Grandes homens e grandes mulheres da Bíblia e da história de modo geral, eles foram moldados em meio ao processo que passaram. Ninguém nasce pronto, ninguém. Então, que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, seja qual for o horário que você estiver me ouvindo, esse processo não é para te matar. O processo, ele jamais vai vir para nos ferir. E mesmo que venha e nos traga, de certa forma, alguma ferida, alguma marca, sinta-se honrada por carregar as marcas de Cristo na sua vida. Assim como o apóstolo Paulo diz, eu carrego as marcas de Cristo. Veja o processo dessa forma e diga, Deus, uau, que honra. Eu carrego as suas marcas. Obrigado, Deus, por esse processo. Obrigado por me permitir carregar suas marcas em minha vida. E quando o processo passa, você olha para trás e realmente chega a vitória na sua vida, você pensa, uau, que bom que eu não desisti. Porque cada parte do processo realmente contribuiu e contribui
para o bem daqueles que amam a Deus. E se esse vídeo falou com você, já deixa o seu comentário aqui abaixo, como que você se sentiu impactado um pouco através desse meu testemunho relacionado ao mundo da música. É um de vários testemunhos que eu tenho e graças a Deus por isso. E se você gosta desse formato de vídeo, de eu trazer um pouco da minha vida, um pouco de testemunho, fica à vontade para comentar aqui também. Para quinta que vem, eu já ia orando e também elaborando a respeito da temática da próxima quinta. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima quinta.